E aí, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu me chamo Harley Pacheco, sou um dos psicólogos aqui do IPSI, e a nossa videoaula de hoje vai ser de um texto, né, que a gente precisa entender, porque ele fundamenta toda a história da filosofia mais moderna, que é do David Hume. O nome do texto é Investigação sobre o Entendimento Humano. Obviamente, isso aqui é um texto antigo, né? Tem muita coisa moderna, mas muitas das coisas modernas que a gente lê estão fundamentadas nesse texto. Ou bem, não necessariamente nesse texto, mas no trabalho do Hume, né? Bem, uma coisa que você tem que saber desde o começo é que o Hume ele contrapõe-se ao idealismo, né? Porque ele não aceitava que o fundamento do conhecimento ele pudesse se constituir de ideias que fossem presentes a um espírito, né? Ou seja, presentes anteriormente a qualquer experiência sensível, né? Ele não cria, né, que não há ideias, ele não acredita das ideias inatas, né? Porque o conhecimento se baseia em impressões e ideias que a gente só vai ter conhecimento a partir do momento em que a gente tem contato e capacidade de detectar essas impressões do mundo, né? Pro Hume, ele fala que existem diferenças entre percepção da mente, quando a gente sente dor, por exemplo, né? Porque quando a gente lembra da dor, a gente pode sentir, entre aspas, uma sensação de dor por meio da lembrança. Mas a gente jamais vai sentir de maneira vivaz a sensação original, né? O máximo que a gente pode dizer é que a gente lembra do modo como a gente sentiu. E por que o Rumi está falando disso aqui? Ele está falando disso aqui porque, como ele está falando lá, se a própria lembrança, que é uma questão que a gente experimenta, né, ela não consegue trazer de maneira vivaz a lembrança, a sensação de uma dor, como que a gente vai saber, vai ter, né, ideias inatas, né, né? Você vê como é importante a gente saber dessas questões filosóficas, principalmente para a gente que é da área de psicologia, né, de todas essas áreas que estudam os processos mentais e os comportamentos, né? O Hume, ele diz que o mais vivo pensamento ele é inferior à sensação. É aquele, ok, ó, ele está hierarquizando, né, o pensamento e a sensação. E isso vale para todas as disposições da mente, tá? Segundo ele. Porque quando a gente reflete, né, quando a gente entra no processo de reflexão, o pensamento ele é espelho, mas ele não remonta uma percepção original, tá? O Hume ele diz que as percepções elas são divididas em duas classes, né? As dos pensamentos e as das ideias, tá? Que são menos fortes. E as mais fortes, que são as impressões, que são as experiências do dia a dia, nos fazem sentir as sensações, é, os que dão, é o que nos dá movimento, movimento no sentido de interação com o objeto, tá? Com o mundo, né? Com o ambiente. É o que faz a gente ter vista, né, ao pensamento, né? O Hume, ele fala que todos os materiais do pensamento, eles derivam da sensação, mas de uma sensação interna ou externa, que só pode se misturar por meio de uma composição que depende da mente e depende da vontade. Então, por isso, nesse sentido, todas as ideias, por mais complexas que sejam, elas se resumem em ideias, né? Mas elas se resumem de ideias simples que derivam delas mesmas, é isso que ele está dizendo. Né? O Hume ele admite facilmente que outras pessoas elas possam ser dotadas de muito sentido, né? Que a gente sequer imagina. Entretanto, a gente tem essas pessoas elas têm essa habilidade, essa capacidade, porque as ideias de tais coisas nunca foram induzidas em nós de uma única maneira possível, mas por meio de sensações. Aí ele está falando das pessoas que têm mais, né? Conseguem interagir com o ambiente de maneira mais empírica, né? Porque tem gente que pensa mais, tem gente que interage mais, né? Ele está fazendo uma reflexão sobre tudo isso aí. Bem, pessoal, espero que você tenha gostado da aula. Se você quiser um certificado para apresentar na faculdade dizendo que você consumiu essa aula, tá? Você pode entrar no site do IPSI, tem um curso com esse nome, você responde uma pergunta e imprime o certificado. Valeu? Não se esquece de assistir os outros vídeos do canal.